Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à minha aula 7 do meu curso Iniciante no Pinterest Ads. O tema dessa aula, como você já deve ter visto, é para que servem as pastas no Pinterest e dicas monstruosas para você usar com muita sabedoria e eficiência. Bora lá para a aula, que essa aqui vai ser uma aula assim épica. Vai ser muito mais importante essa aula do que qualquer outra que você for ver no meu curso. É o seguinte, quais são as utilidades da pasta? Veja, a primeira utilidade é turbinar o tráfego de determinados pins. Então pensa comigo que existem assim três grandes estruturas dentro do Pinterest. Isso é Pinterest, não é Pinterest Ads, beleza? Eu não estou ensinando nada aqui sobre tráfego pago. Tudo isso aqui é tráfego orgânico. Enfim, existem três grandes estruturas. A primeira estrutura, que está em cima, é o seu perfil. A segunda estrutura são as pastas. E a terceira estrutura são os pins. O perfil ele é composto de pins e pastas. Ele pode ser composto apenas de pins, se você não tiver nenhuma pasta salva, ou ele pode ser composto de nada. Você pode ter um perfil que não tem nada. Já as pastas elas precisam ser necessariamente compostas de pins, e os pins são os mais independentes. Eles podem ou não estar dentro de pastas, entendeu? Eles podem ou não estar salvos em qualquer lugar que você queira salvar. Quando você tem ali uma pasta e você tem um conjunto de 10 pins, todos esses pins são responsáveis pelo tráfego da pasta. Todos eles compõem uma comunidade fechada. Agora, quando você tem um único pin que não corresponde a nenhuma pasta, ele está isolado, ele é independente, ele é livre. Tá até engraçado falar dessa forma. Mas o que eu quero dizer, pode ser que esse pin sozinho, ele tenha muito mais resultado, o tráfego dele seja muito mais forte sozinho do que essa pasta aqui com 10 pins. Isso acontece no Pinterest. Isso acontece inclusive em qualquer lugar que você for ver. Muitas vezes um único post ele é capaz assim de superar todos os seus posts dos últimos 10 meses. Isso acontece, é a viralização. Se esse pin ele tivesse nessa pasta, ele incrementaria boa parte do tráfego e boa parte do aprendizado que ele tem àquela pasta. Então é o seguinte, por mais que nessa situação, nesse contexto, ele estava isolado, você poderia muito bem pegar ele para incrementar numa pasta, que aumentaria o seu tráfego no fim das contas, ajudaria o tráfego de todos os pins daquela pasta, porque eventualmente, pessoas que chegaram naquele seu pin também chegam na pasta, e se tivesse na pasta, nesse cenário, teria contato com os outros 10 pins, entendeu? Então essa é a primeira função, é turbinar o tráfego de todos os pins que estão na pasta. Segundo grande função, organizar os conteúdos e produtos para públicos frios e públicos mornos. É o seguinte, como eu já ensino várias vezes, quando eu ensino marketing, por exemplo, tem várias esferas do marketing. Tem vários assuntos. Tem um assunto de tráfego pago. Aí dentro de tráfego pago vai ter Facebook Ads, Google Ads, Pinterest Ads, Pixel, Google Tag Manager, Google Analytics, tudo isso aqui só sobre tráfego. Aí marketing vai ter marketing de comunicação, e aí vai ter storytelling, vai ter copyright, como fazer uma boa headline, vários microassuntos dentro do macro que eu estou ensinando. Então a ideia de eu criar uma pasta específica para cada tema desse é trazer um ambiente de conforto para aquelas pessoas que estão chegando no meu perfil e para as pessoas que já estão familiarizadas com os meus conteúdos, entendeu? É uma organização para elas não terem o trabalho. Pensa que assim, o seu perfil é uma colmeia. Se você fizer uma colmeia que tem um cheiro ruim ou que não está muito bem, não está bonita, as abelhas vão preferir outras colmeias que estão se empenhando nessas questões estéticas, nessas questões organizacionais. Então você tem que fazer o mesmo com o teu perfil. O intuito da pasta é muito esse também. A terceira grande utilidade das pastas é a captação de públicos capilares. Não sei se você está familiarizado com o conceito de capilaridade na economia, mas ele diz basicamente o seguinte: isso daqui é o seu público-alvo. Eventualmente, pessoas que não estão no seu público-alvo, você vai querer atingir elas para aumentar um pouquinho o seu resultado. Perceba, eles não são o núcleo, eles não são o foco, eles são apenas um algo a mais, entendeu? Esses públicos capilares seriam daquelas pastas ali que tem a ver com o seu nicho, mas não são o seu foco 100%. É só uma pasta que você criou porque sobrou tempo para produzir um conteúdo e coisa desse gênero. Então, no meu caso, que ensino Pinterest Ads e Facebook Ads para as pessoas, tráfego, marketing, seria, por exemplo, eu ensinar storytelling. O storytelling é relevante para quem quer aprender tráfego pago? Sim. Só que é mais relevante do que aprender como instalar o Pixel? Não, de forma nenhuma.
entendeu? Só que para mim é um público capilar que vem chegando, que de certa forma eu tenho interesse que venha comigo. Eles vão me impulsionar, vão me ajudar. Eventualmente, alguma pessoa que está ali, que me conheceu por causa do storytelling, também tem interesse em tráfego, o cara começa a comprar os meus produtos. Isso é um público capilar. Quarta grande utilidade, aproximação com os públicos mornos. Isso aqui é muito parte da segunda utilidade, né? Que é organizar e deixar o seu conteúdo mais agradável aos olhos. Beleza. Essas são as utilidades das pastas dentro do Pinterest Ads. Se você tiver alguma outra, eu creio que ela esteja muito dentro dessas 3 aqui que eu inseri. Agora, para você que já entrou no Pinterest, para você que já sabe como funciona a plataforma, você deve se perguntar, mas tudo isso aí você só está falando das pastas assim muito teórico. Quando que eu vou trabalhar com pins de concorrentes, tanto internacionais quanto nacionais, e quando que eu vou trabalhar só com os meus pins originais da minha empresa? Vamos lá. Eu acredito que existam alguns cenários. Eu acredito que tem alguns contextos em que vale a pena você fazer um e alguns contextos em que vale a pena você fazer o outro. Entendeu? Vamos lá. Pins de concorrentes. Quando salvar? Primeiro, quando sua marca é extremamente pequena, quando ela está começando agora, ou quando o seu perfil é minúsculo no Pinterest e vai demorar muito para você crescer. A segunda situação é quando você não tem condição nenhuma de ficar criando conteúdos originais feitos para o algoritmo do Pinterest. O que seria isso? Fazer aqueles arquivos, aquelas imagens, ideia pins, pastas, enfim, ficar produzindo conteúdo no formato 2x3 e nos formatos que são aceitos pelo Pinterest, nos formatos em que o algoritmo beneficia. Entendeu? Você vai ver muitas empresas que estão no Pinterest Ads, que trabalham com os conteúdos do Pinterest, que só pegam os carrosséis lá do Instagram e repostam dentro do Pinterest. Isso para mim não faz muito sentido. O algoritmo não costuma beneficiar essas pessoas. Se você está numa situação em que não existe nenhuma condição de você produzir no mínimo 2 posts por semana, isso é um número arbitrário, é claro, eu acho que você deveria optar por salvar os pins dos seus concorrentes. Agora, quando você não deve salvar os pins de concorrentes? Primeira situação, quando você tem conteúdo de criar conteúdo original, mesmo que você não crie 10 conteúdos em uma única semana, pelo menos começar, se você tiver condição, eu já acho que você tem que descartar a ideia de ficar salvando pin de concorrente. Entendeu? É melhor você começar lento e começar com o seu próprio público do que você ficar pegando um público que não tem muito a ver com o seu formato, entendeu? Porque números não são suficientes quando se trata de marketing. É muito mais importante a qualidade daquele número. Então, vale muito, na minha opinião, vale muito mais a pena você ter 100 pessoas que gostam do que você oferece e conhecem o que você oferece, do que você ter 1000 pessoas que, por sorte, vai ter ali umas 80, 60, 50 que gostam do que você oferece. Segundo cenário, quando o tráfego dos seus concorrentes não será benéfico. Então, por exemplo, se no seu mercado tiver muito essa questão de tipo uma concorrência assim muito acirrada, entendeu? Você não pode olhar na sua cara do seu concorrente, talvez nesse caso não vai ser benéfico para você o tráfego dele, entendeu? Porque as pastas, no fim das contas, elas são isso. É você pegando uma onda que não é sua e surfando nela. Muitas vezes você vai ver, se você for lá no feed inicial do Pinterest, você vai ver vários posts que não são originais da pessoa que publicou ele. Então, tipo, a Joana, que mora lá no Ceará, ela repostou um pin que já estava dentro do Pinterest e o criador original daquele pin não teve tráfego nenhum, mas por conta de posicionamento, hashtag e pastas, a Joana conseguiu ranquear ela no meu feed inicial. No fim das contas, salvar o pin de um concorrente é você pegar uma onda que não é sua para aproveitar aquilo, entendeu? Terceiro cenário é quando a sua empresa preserva muito a originalidade. Então é bastante esse caso de honra, mercado, coisas desse tipo. Esses são cenários que eu acho que você não deve salvar, em hipótese alguma, pins de concorrentes. Quais cenários que eu acredito que você deva utilizar? Antes da gente finalizar esse vídeo aqui, algumas dicas bônus. E presta muita atenção nessas dicas para você fazer as suas pastas com muita eficiência e com muito tráfego qualificado dentro do Pinterest. Vamos lá. Capas. Você faz uma capa com o máximo de informações resumidas. Você vai fazer uma capa que geralmente é pequenininha. As pessoas, quando forem visualizar, não vão conseguir ver tudo. Então, coloque textos grandes para a pessoa já ver do que se trata, para complementar aquele título da sua pasta, entendeu?
cores que tenham a ver com aquele título. Então, por exemplo, a minha identidade visual, antes ela era esse rosa aqui, eu estou mudando agora, e agora ela é esse verde com alguns tons de azuis. Então, se eu fizer tudo nessa minha identidade visual, nesse verde, vai ficar um negócio meio estranho. Eu acredito que não faça tanto sentido. Quando se trata, por exemplo, de marketing de comunicação, em que eu vou falar de copyright, algumas coisas que eu sei sobre storytelling, talvez seja muito mais interessante optar por uma capa com uma cor de fundo que tenham a ver com aquelas cores de proximidade, aquelas cores de confiança. Enquanto, por exemplo, quando eu for falar de tráfego pago, que é um ambiente maçante de aprendizado mesmo, um negócio que a pessoa vai ter que se concentrar, talvez seja mais interessante pegar uma cor um pouco menos forte, entendeu? É esse tipo de coisa. Outra grande dica aqui para as pastas, hashtag. Primeira dica, jamais usar hashtags de outros nichos. Isso aqui pode ser óbvio, mas tem muitas pessoas que são sedentas por números e seguidores, e aí você vai ver elas usando hashtags como, por exemplo, hashtag viral, hashtag for you, hashtag sei lá o que não tem nada a ver com o nicho dela, só porque é uma hashtag que muitas pessoas usam. Isso aí não tem nada a ver. Hashtag sorteio, por exemplo, tem um post por segundo no Instagram. Enfim, segunda grande dica, jamais use hashtags sensíveis ou proibidas. Cada plataforma de tráfego vai ter a sua punição específica. No Pinterest, toma muito cuidado, porque pode ser uma plataforma nova, mas o algoritmo dos caras é eficiente. O suporte nem sempre é eficiente, mas o algoritmo dos caras é eficiente para o que ele se compromete a fazer. Então tome muito cuidado. Terceiro grande caso é usar apenas hashtags específicas daquela pasta que você citou. Eu ensino marketing. O meu foco mesmo é tráfego pago, mas eu ensino marketing. Então, não faz muito sentido eu catar e colocar marketing de afiliado, sei lá, marketing de comunidade, numa pasta em que eu vou ensinar Facebook Ads. Faz muito mais sentido eu colocar Facebook Ads, anúncios no Facebook, anunciar no Instagram e anunciar no Facebook 2021, coisas desse gênero. Entendeu? Não faz sentido eu ficar querendo abranger um público que não tem nada a ver, velho. Para de ser vaidoso e para de ficar querendo número. Prefira números qualificados. Isso é o que vai fazer com que o seu negócio bombe na internet. Eu não sei, cara. Passa o tempo, tem muitas pessoas que não conseguem aprender isso, simplesmente. Enfim, terceira grande dica. Não salve pins call to actions. O que é um pin call to action? É aquele em que, por exemplo, você vai ver lá, você está navegando e aí vai ter tipo, tráfego pago, clique para aprender. Não tem nada de conteúdo nesse pin, nada. O conteúdo está na página de destino, que muitas vezes vai ser um vídeo, ou um e-book, ou um produto, ou um blog, algum artigo. Então, esse tipo de pin não é interessante para você, porque na sua colmeia, a ideia dela não é você atrair ela para você falar, olha, a colmeia ali do vizinho está melhor do que a minha. Você quer manter as pessoas dentro da plataforma. Então, sempre prefira Pinterest, pins que são autossuficientes, que são independentes, que começam e terminam dentro da plataforma do Pinterest. Então a pessoa vai colocar informações de texto e vídeo, muitas vezes, dentro ali do pin dela, e ela também vai complementar com as descrições, ou o seu pin, no caso. Inclusive, isso daqui é a aula 7 do próximo curso, que eu também estou prestes a gravar, curso intermediário, sobre os Ideia Pins. Eles são a melhor coisa para você salvar nas suas pastas. Cara, o Ideia Pins ele veio para revolucionar o Pinterest em 2021. Então, espero que vocês tenham gostado muito dessa aula aqui. Eu me esforcei muito para dar esse conteúdo, por mais que eu fale muito rápido. Enfim, espero que eu consiga ajudar vocês de alguma forma. Até o próximo curso ou até a próxima aula. Não sei se eu vou produzir mais aulas para esse mini curso iniciante aqui. Mas enfim, tamo junto e até a próxima aula. Falou!